primeiro nós precisamos de separar o joio do trigo. Depressão não tem relação direta com a sobrevivência às tragédias. Num primeiro momento. Num pós-momento, tragédia, como a pessoa reagiu à tragédia, pode levá-la por um espírito altruísta, né, altaneiro, um espírito realizador, desbravador, e fazer como os alemães fizeram no pós-guerra. Foi destruído o país. E a Alemanha era, até bem pouco tempo, a terceira economia do planeta. Tá? Então, assim, e foi muito pouco tempo, não é verdade? Por quê? Porque eles se reconstruíram por solidariedade, por conhecimento, por recurso. Então, eles se juntaram. E quem se junta não deprime. A pessoa só se deprime quando ela se isola. E, geralmente, ela se isola por quê? Porque ela não conseguiu interagir com o mundo sob os valores que ela apreendeu da cultura que ela trouxe para si para estar no mundo. Então ela foi no limite dela e chegou um momento que ela chuta o pau da barraca, fala, eu não quero mais saber disso. Mas ela não fala nada para ninguém, porque não é mais importante a opinião do outro. Tá? Então, no pós-tragédia, as pessoas se rebelam. Tá? Então, o fato de uma pessoa estar deprimida, porque passou pela tragédia, necessariamente, para ela estar deprimida, ela não precisaria ter passado pela tragédia. Mas aí as pessoas começam a separar os meninos dos homens, né? Que eu digo assim, que são nos valores, nas estruturas. Né? Então agora, com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente vai ver surgir muitos casos de pessoas que vão ser muito admiradas, vão ser ovacionadas, porque são pessoas que têm um espírito de liderança, que têm uma força alavancadora da inclusão, enfim. E vamos ver também histórias de pessoas que morreram de tristeza, de dor, de sofrimento. E o sofrimento é mentiroso? Não, é real. É real. Mas como ela reagiu àquilo, também é uma forma muito íntima, muito pessoal. Tá? Temos que abandonar essas pessoas? Não. Então, nessa hora, a pessoa vai fazer uma opção. Na revisita da depressão, ela vai ter um momento limítrofe, em que ela vai sair dali e ir para a vida, ou vai acabar morrendo, por um jeito ou por outro. Ela vai se autodefinhar, se autoeliminar. Então, são duas coisas distintas. Quando eu olho para a tragédia, eu fico triste, porque eu não estou nela. Eu posso até ficar deprimido, porque estou acompanhando a tragédia. Eu tenho essa predisposição, vamos imaginar. Mas o fato de eu sentir tudo isso me faz ter a ideia de que o outro também está sentindo isso. Né? E o mundo não é o que eu sinto. Ele é o que eu sinto para mim. O mundo é o que o outro sente para ele. Por isso que esse movimento de relacionar com o diferente inclui você olhar para o outro não com o seu olhar, mas com o olhar que ele vive, a realidade dele. Isso não vai fazer você abrir mão do que você é. Ao contrário, vai fazer você ter um campo de convergência mais assertivo. E daí nasce a ideia da liderança. Tá? Então, um líder, de fato, ele nasce líder, mas ele se especializa na liderança. Né? Até estou vendo esses dias uma propaganda da Fórmula 1, onde eles falam, não basta ser líder, você tem que se fazer líder. Porque a liderança ela precisa de exercício. E aí o exercício da liderança é a capacidade de incluir os diferentes e juntar num projeto comum. Então, quando ele fala, ele aglutina, porque ele já identificou para quem ele está falando e o que aquela pessoa gosta de ouvir. Então, ele fala numa linguagem universal que alcança, quanto maior. Martin Luther King era um líder. Mas o que fez ele realmente ser um especialista em liderança? Que ele tinha uma abordagem que estava na garganta do povo americano, que era o processo do preconceito racial. E ele falou na linguagem, porque
ele tinha a habilidade de aglutinar as massas, porque ele tinha um ponto comum que convergia para o que ele falava. Então, ele virou um grande problema político para os seus cômpores da época. Tanto que mataram ele, não é verdade? Mas não mataram a ideia. Porque uma ideia, ela anda per si. Ela não depende de você ser o autor dela. Quando você solta uma ideia na rede social, ela vai lá, quando ela volta, você está se beneficiando dela sem saber, muitas vezes, que você é o protagonista dela. Não é verdade? Então, assim, esse é o mundo que nós estamos começando a viver nele. É um mundo integrado naquilo que não está no seu controle. E nós somos de uma sociedade que a gente só acha que pode realmente falar de algo quando você tem controle sobre aquilo. E, na verdade, onde está o nosso nível de controle? Ele está na inclusão. E aí, por exemplo, você solta a ideia e tem um projeto. Ora, você tem um foco. Quando você junta as pessoas, cada um tem uma ideia. Mas se você tem o foco, você vai aglutinando no foco. E não está excluindo as pessoas. Você está excluindo coisas que não convergem com as suas ideias. Aí você realiza. Então, assim, eu imagino que você, como pessoa do marketing, né, faz isso o tempo todo, de juntar, Sim. juntar para disseminar. Sim. Então, é como uma força de alavanca. Né? Se você pegar ela em si, ela não serve para nada, mas se você vê o que você é capaz de fazer com ela,